Vasiroti et lev a even. E tirarei de vós o coração de pedra. Meu Deus, que estava acontecendo com Israel ali em Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Tem uma frasezinha que eu estou falando sobre essa expressão, é uma metáfora, é uma figura de linguagem onde o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, está dizendo que Israel tinha coração de pedra. Ele diz que vai arrancar, vai fazer um transplante de coração. Vai arrancar esse coração de pedra e vai colocar um coração de carne. Mas o que estava acontecendo com esse povo santo, escolhido, que tinha coração de pedra? O próprio Eterno está falando, vou tirar esse coração de pedra. Eu analisei o capítulo, tenho lido Ezequiel, e pelo menos há 4 coisas que fazem com que Deus te considere, como povo de Deus, coração de pedra. Isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer pessoa que não vigia. 4 coisas que nós fazemos para que o coração se torne um coração, logicamente, alegoricamente, espiritualmente, um coração de pedra. Primeiro, já não tem aqui, é a profanação, segundo a idolatria, a terceira a imundícia, a quarta a iniquidade. Nós vamos ver isso à luz da palavra do Senhor. Mas antes quero transliterar, porque isso ajuda aí na tradução e no PDF. Vasiroti, está escrito aqui, Vasiroti, Vav, Ei, Samer, Resh, Tav, Yod. Va, A, Siroti, que significa e tirarei de vós. Et não tem tradução. Et não tem tradução, tá bom? Lev, aqui está escrito lev, que é coração. Você já conhece essa palavra, lev, coração. A even, preste atenção nessa palavrinha aqui, even. É o Aleph com pontuação para E, o Vet com pontuação para E e o Nun Sofit. Even, even é pedra. Lembra da palavra Ebenezer? Ebenezer em português, muita gente traduz essa palavra como até aqui nos ajudou o Senhor. Isso é falso, não é verdade. Porque Even é pedra, Ezer é ajuda. Por exemplo, Eliezer, esse Ezer significa ajuda. Então, quando você encontra Ebenezer, é pedra de ajuda. Pesquise isso. Eu vou fazer um estudo sobre essa palavra também, Ebenezer. Vamos lá, então, aqui é de pedra, E tiraria de vós um coração de pedra. Então essa é a pergunta, por que o próprio Eterno está falando que Israel chegou a ter um coração de pedra? Lógico, pecado, obstinação, coisas malignas, mas primeiro é profanação. Pode ler o capítulo todo de Ezequiel, você vai encontrar a primeira palavra, halal, aqui ó, halal, lembrando sempre que o het se translitera com CH, ha. Não é shalal, é halal, que seria profanação. O que seria profanação? É quando você torna algo que é santo, que é dedicado a Deus, que é separado para Deus, e você infiltra nele ou quebra esse princípio para que se torne algo imundo, algo maligno, algo que não fique santificado 100%, algo que é profanado. A palavra halal literalmente significa furar ou quebrar. Furar ou quebrar. O quebrar. Profanação, halal, é furar ou quebrar no hebraico. Então, profanação. E o que seria profanação? É quando, num contexto de santidade, de separação, num contexto de algo consagrado a Deus, é inserido algo maligno, algo mundano. Isso acontece em muitos lugares. Tantas igrejas que a gente vê, quando algo que era para ser de louvor, de adoração, de glorificação ao nome do Eterno, é colocado coisa mundana. Por exemplo, a música, acontece muito isso. Muita música de louvor ao Senhor começa a ser tomada e infestada por costumes mundanos. Eu não tenho nada contra ritmos, e nós com todos os ritmos, como também com toda a instrumentação, porque o Salmo 150 nos incentiva a louvar com todo tipo de instrumentos, símbolos sonoros, instrumentos de corda, flautas, enfim, instrumentos de sopro, são
modalidades gloriosas para adorar o nosso Deus. Agora, o problema é quando coisas malignas, músicas malignas, tendências malignas, muitas delas sensuais, ritmos apimentados, malignos, querem ser inseridos dentro da igreja, colocados dentro da igreja para dar um calor, vamos falar assim, para poder somente movimentar o povo humanamente. Isso não é bom, imitando esse mover do mundo na igreja. Então nós temos que tomar cuidado. Há ritmos, sim, todos os ritmos podem se louvar e adorar ao Senhor, porém há coisas que são malignas, principalmente pessoas imitando o mundo, pegando letras mundanas, pegando músicas mundanas e adaptando-as para louvar a Deus, entre costumes mundanos. Hoje em dia, você facilmente entra numa igreja e você vê e parece uma casa noturna, e você vê esse ambiente meio mórbido de uma casa noturna, porque a moda de hoje em dia demanda isso, e nós começamos a ver coisas que deveriam ser para o louvor, para a adoração, começam a entrar numa movimentação humana, carnal e com certeza mundana, que não agrada ao Senhor. Coisas que são consagradas para Deus, coisas que deveriam ser para dedicar-se somente e exclusivamente para a adoração, começam a profanar. Hoje em dia temos danças no meio da igreja. A dança sempre fez parte do povo de Israel, mas são danças sagradas, danças de adoração, de exaltação. Agora, o problema é que hoje essa dança humana está fazendo tanta extravagância, né? E mulheres seminuas, já temos visto mulheres seminuas, garotos com pouca roupa e fazendo coisas absurdas nos altares para tentar agradar a um público hedonista que está procurando se satisfazer e não quer de fato adorar ao Senhor. Entre tanta coisa maligna, a própria pregação, a homilia, a estruturação do que é ministrar a palavra hoje em dia se tornou mundana, secular, porque estão pregando um monte de coisa humana, secular, que não agrada ao Senhor. Então isso é profanação, quando a pessoa começa a misturar mundo com coisa sagrada. Essa mistura nunca deu certo, nunca deu certo. Então, profanar é algo que aceita tanto o frio como o quente e fica morno. Aceita o sujo e o limpo ao mesmo tempo e não sabe discernir o que é santo e sagrado. E isso, com certeza, provoca a ira do Senhor, porque há uma separação entre o que é santo e sagrado. Nós veremos quem é ímpio e não serve ao Senhor e quem, de fato, serve ao Deus Todo-Poderoso. Há uma grande diferença, sim. Se você concorda que há uma diferença entre o sagrado e o imundo, deixe um comentário aí, porque às vezes me sinto sozinho, às vezes, pregando essas coisas. Segundo, idolatria, que é tefarim, está escrito aqui tefarim, é o tav, resh, o fei, o i, que seria o yot, e o mesmo sofim, tefarim, que seria idolatria. E hoje temos muita idolatria dentro das igrejas, muita idolatria. Elilim também é uma palavra que pode ser considerada, Elilim, como idolatria. Essa palavra tefarim se refere a ídolos que começam a substituir a essência do nosso Deus, a deidade, a pessoa, a persona do nosso Deus, o seu poder, a sua glória e a devida adoração e glorificação que deve ser dada a Ele. A nossa fixação, ligação com Ele é transferida para uma pessoa, para uma coisa ou para um ídolo, para um objeto. E essa idolatria também já entrou dentro de certas igrejas, onde pessoas são idolatradas, onde cantores são idolatrados, artistas, estrelas são idolatradas, pastores são idolatrados. E tome cuidado com isso. Eu sempre digo, fuja, saia das igrejas onde há muito estrelismo, onde a idolatria tomou conta do que é a verdadeira sã doutrina.
E isso é perigoso. Você sabia que a idolatria é quando você se fixa em algo que não pertence a Deus? A idolatria, essa palavra tefani, é fixar-se em algo que não pertence ao Senhor e você acha que isso é a solução. E hoje temos muita gente que pensa que um pastor, um apóstolo, um líder, um profeta idolatrado e se fixando nele, você vai encontrar salvação. Há gente que se fixa porque essa pessoa terá revelação. Nós vimos durante muito tempo essas coberturas, famosas coberturas, e as pessoas dominavam pastores, igrejas, e davam coberturas, e ai de você se saísse dessa cobertura, porque você estava em maldição, você estava em rebelião, você era uma pessoa que estaria falta da graça, você estaria quebrando o princípio, quebrando a aliança. Conversa fiada. Por quê? Porque as pessoas se fixam em metodologias e começam a idolatrar. Idolatria não é somente pegar um pedaço de madeira, de pedra e começar a se curvar. Não, idolatria é quando você troca a sã doutrina, você troca se conectar a Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, como referência. Somente do que a tua vida em Cristo como discípulo, sua vida cristã como um servo de Deus, sua vida de fé. Então, normalmente, quando se fixa essa visão para poder observar somente homens, modelos, e aí vai, entra a idolatria. Quando entram a idolatria da denominação, só através dessa denominação a salvação. É a placa tal da igreja fulana, já ouviu falar da igreja fulana? Essa é a única igreja que tem a revelação. Modelos de igreja, modelos de crescimento, modelo A, B, C, D, tantos modelos que já surgiram e conhecemos tanta coisa sobre isso. Só através desse modelo é a única chance que a igreja pode ter um boom, ter um crescimento ou agradar ao Senhor. Não. E as pessoas se fixam nesses modelos, estruturas, sendo que, queridos, só tem uma revelação universal, só tem uma revelação eterna, só tem uma revelação única, universal, e trabalha de uma forma operacional multiforme, porque é dada pela graça de Deus, mas é única, é a santa, gloriosa palavra de Deus, a espada de dois gumes, e acabou. Se na tua igreja tem invencionismo ou metodologias de homens e dizem que somente isso é o fator para alcançar o segredo do sucesso, sai fora. Isso se tornou idolatria, porque está substituindo a sã doutrina, onde discipulado está fixado numa pessoa e as pessoas batem no peito, meu discípulo, não. Não existe discípulo de homem, não existe. O ir de fazer discípulos é discípulos para Cristo. Cristo é o nosso referencial. O próprio Paulo em Gálatas fala abertamente, Gálatas 4,19, leia lá. Vou anotar aqui, Gálatas 4,19 diz, por vós sinto dores de parto. Olha que ponto chegava Paulo, ao ponto de falar que figurativamente sentia dores de parto com uma mulher grávida. Para quê? Até que Cristo seja formado em vós, ou seja, Cristo é formatado numa pessoa. Não é meu modelo, não é minha estrutura, não é a minha denominação, não é a idolatria do que eu penso, não é a performance do pastor, não é a performance do apóstolo, não é a performance e a revelação dada numa hora X, não é nada disso, isso é idolatria. Tudo que é idolatria é aquilo que te desvia do evangelho pleno, do evangelho puro, da sã doutrina pura, limpa. E toda denominação ou religião que diga Jesus é o Salvador, mas tem o livro tal, que vem com acrescentamento das profecias X, Y, que está faltando na palavra de Deus, é idolatria. Qualquer livro que seja acrescentado, qualquer coisa que seja acrescentado, qualquer figura humana que seja acrescentada, meu irmão, tem uma igreja aí que você a ver como uma igreja cristã, uma igreja apostólica, fala da santa palavra de Deus, mas tem a Santa Vó Rosa, você ouviu falar? Pois é, se não for a Santa Vó Rosa, não há intermediação. Para com isso, isso é idolatria. Você pode rir da Santa Vó Rosa, pesquise sobre a igreja apostólica da Santa Vó Rosa, você vai dar risada, mas está cheio de igrejas, com modelo A, modelo B, modelo 12, modelo 13, modelo 14, modelo com números, e as pessoas passam a ser números, passam a ser só números.
e começam a idolatrar e a se fixar e se encaixotar. E eu estou advertindo e não vou parar de advertir, porque isso é algo que não agrada ao Senhor. Se nós nos fixamos com idolatrias em pessoas, com honras, a figuras que não são oriundas da sã doutrina, meu irmão, nós estamos nos perdendo do caminho. E assim há muita gente fixada em idolatria. Fora essas idolatrias que tem para cantores, como eu falei, idolatram fã-clubes de pastores, fã-clube de cantores e estrelas gospel, cambada dos infernos, a tua hora está chegando, vai cair o trono, vai cair todo esse estrelismo, a mão do Eterno vai começar a chicotear, vocês vão ver o que vai acontecer nos próximos anos, assim diz o Senhor. Toda idolatria, todo modelo, toda infestação de coisa humana que está saturando, que está extorquindo, que está manipulando, que está apertando, que está oprimindo as ovelhas do Eterno, vai cair por terra, assim diz o Senhor. Coração de pedra fixado ali, ai meu Deus, tão fixado, coração de pedra, sai disso. Larga idolatria. Outra coisa, imundícia. Olha o que diz aqui. Imundícia, a palavra para imundícia é tumá. 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 Tet, mem, alif com pontuação para o e o rei. Tumá, que significa algo imundo, imundícia, é isso? Imundícia, imundícia. Imundícia. Algo imundo é algo que se sujou, algo que deixou de estar limpo, algo que se infestou. E normalmente todas essas idolatrias, quando nós tiramos a fixação em Cristo, tiramos a fixação no Eterno, o Santo de Israel, e começamos a nos fixar em metodologias, começamos a nos fixar em ídolos como cantores, pastores, homens que tiveram a gloriosa, santa, hiper-revelação, e agora temos tanta coisa para nos fixar, deixamos de receber a revelação do Eterno e nos desviamos do poder da palavra de Deus. Não se iluda, tem muita gente idólatra que ainda usa a palavra, ainda prega com a palavra, mas sempre te leva, presta atenção, sempre nessa manipulação te leva ao caminho do ídolum. Ídolum, essa caminhada para se fixar é algo que não pertence ao Senhor, que não pode ser universal e não pode ser aplicado de uma forma geral para a igreja, porque somente a palavra tem essa virtude. Então aí começa o quê? Começa a entrar aquilo que é sujo. Aí Deus entrega esse tipo de mover ao seu próprio bel prazer, à sua própria ganância. E normalmente o que vemos nessas igrejas idólatras? Que vemos pessoas que entram, primeiro, com ganância humana, ao ponto de, como falei, ao ponto de extorquir ovelha, e essas pessoas se fixam, esses líderes se fixam no poder monetário. Normalmente, essas igrejas que têm revelações, né, barganham, têm modelos, sempre vão fixar-se nisso aqui, ó, dinheiro. E sempre vão extrapolar e começar a fazer extravagâncias, coisas de louco, coisas de gente louca, gastar dinheiro aquilo que não pertence à gratuidade, gastar em coisas mirabolantes, em coisas absurdas, em mega palcos, shows, e gastar dinheiro com um monte de coisa que desagrada ao Senhor. E quem paga isso? As ovelhas. As ovelhas vão pagar isso por quê? Porque é um povo cego e idolatrando, e a maioria desses líderes vivem às custas, né? Vivem às custas dessa cegueira espiritual. Vou ressaltar de novo que eu digo sempre, nada contra alguém que trabalha para o Evangelho, isso é bíblico, alguém que vive do Evangelho. Eu estou aqui batendo na mesma tecla e vou bater sempre, repeteco traz transformação na mente, no coração. Prestem atenção, pessoas que trabalham dignamente, pessoas que fazem a obra do Senhor, e a obra do Senhor requer de poder financeiro para poder operar, para poder agir, para enviar missionários, enviar apóstolos, fazer a obra do Senhor, enfim, tanta coisa preciosa que se faz para atender a grei de Deus, para atender os necessitados, as viúvas, os órfãos, e a obra missionária em si é algo maravilhoso. Nós fazemos isso para a glória do Senhor, dos recursos.
é direcionado para a obra, para a glória do Senhor. E nós louvamos a Deus por isso. E nós precisamos entender que esse fator não pode ser idolatria. Esse fator deve ser bênção do céu. Agora, aí entra a imundícia, aí entra a corrupção, começam as dobradinhas políticas, começam as associações com gente imunda, porque eu já vi muito imundo subir no altar, político imundo, serem ovacionados e aplaudidos, porque a promotoria da igreja corrupta, idólatra, já deixou entrar um político imundo no altar, um corrupto, safado, sem vergonha, e lamentavelmente o povo tem que engolir isso. E aí começam os adultérios, agora o grandão já não quer mais a esposa de 50, 60 anos, quer trocar por uma de 25, começa o adultério, começa a maldade, começa a sujeira, começa a desonestidade, começam as mentiras, começam as coisas absurdas a acontecer, porque já entrou a profanação, veio em segundo lugar a idolatria, terá fim, aí vem tumá, a imundícia, e aí começa o quê? O estágio da iniquidade. Aqui, avon, que é o pecado já da vaidade, do orgulho, iniquidade. Iniquidade. E isso, com certeza, é pecado com dolo. As pessoas não querem mais saber, não estão nem aí, vão pecar, vão adulterar, vão mentir, vão fazer aberrações. Por quê? Porque entrou esse processo maligno até chegar na iniquidade e o coração, o que acontece? Se torna nun le'aven, coração de pedra. Pronto. Olha, os 4 elementos malignos aqui explanados em Ezequiel, onde Deus está dizendo, vocês fizeram profanação, tem profanação, vocês têm idolatria, vocês deixaram a imundícia entrar e a iniquidade, a maldade já está operando em vocês, o coração está como pedra, insensível. E eu já preguei em lugares, meu irmão, onde eu vi gente de coração de pedra, você pode gritar, suar, pular na glória, eles não estão nem aí. Vão estar contando as horas para que acabe logo a exortação, porque não querem saber. Corações obstinados, isso é terrível. Mas aqui é uma promessa para Israel, que ele tiraria esse coração. Olha o que diz o 26. Dar-vos-ei um coração novo, diz assim. Venatati lachem lev hadash. Hadash é algo novo. Lev hadash, um coração novo. E porém dentro de vós o meu espírito, esse espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Meu Pai do céu, que o Senhor nos cuide, que o Senhor nos guarde, que nós possamos vigiar e que possamos nos despir de coisas que não agradam ao Senhor, que possamos nos despir de tudo aquilo que não provém de Deus, que você e eu possamos crescer nessa graça sobrenatural para que você e eu possamos ver a cada dia a glória de Deus em nossa vida. Deus te abençoe e te guarde. Um abraço e um beijo no seu coração.